você já tá sabendo fazer bem. Daí lá no fim da conta a gente põe a vírgula. Resumidamente é isso, tá bom? Tá, vamos Então vamos tentar. ver aqui, olha só. Bem, vou fazer o que tá nessa ficha, até porque eu achei ela muito bem estruturada, assim, com todas as matérias da escola, né? Desde o Uhum, começo até o final. Isso aí é ainda do começo. Ontem sim. mesmo eu dei uma aula para um menino, acho que ele tá no 7º. Daí tá vendo um negócio parecido com esse aí. Ele tá aqui? Não, não. 7º Ah, do Brasil. Só que era uma escola boa. No número, Parari Parará. Ah, tem que tomar cuidado. Essa galerinha aí de fala inglês, né? Que nem na Austrália. Se eu não me engano, eles usam ponto como se fosse vírgula, tá? Aí na Austrália. é, Beleza? O ponto deles é a nossa vírgula. Então, o número isso. 627,149 de o valor dos lugares de. Ah, sim, sim, sim. Você tem que saber chamar, né? Qual é cada posição aqui. Por exemplo, né? Vamos lembrar do básico. O 7 é a unidade, lembra? Porque esse aqui é a Hum, casinha da unidade. Deixa eu uhum, até pegar esse aqui e levar lá para baixo para poder riscar melhor. Muito bem. A gente tem aquela história de unidade, centena, unidade, dezena, centena, né? uhum, Então, o 2 aqui é de 27, então é dezena. E o 6 é de 600, então é centena. hum, Certo? certo. Então, tranquilo, né? E o depois da vírgula? Calma. Agora é a mesma história, só que é para a direita. Então, ou seja, para depois da vírgula. Então, tu tem que colocar decimal no nome, por exemplo. Esse aqui é a unidade decimal. Então, você pode chamar isso de décimos. Uhum, Aqui é o centésimos. Então, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar assim, ó. Colocar assim, décimos. Então, eu vou chamar DD. uhum, Pelo menos no Brasil é assim, né? Décimos. Aqui é o centésimos. Então, uhum, é cento de décimos, vamos dizer assim. Então, uhum, centésimos. E o último é o milésimos, né? Milésimo que a gente está acostumado aí a falar. É, porque se tu parar pra pensar, vamos falar de dinheiro aqui, que é uma coisa que nós uhum. gostamos. Isso aqui não é, centavos, Sim. justamente, né? A gente pegou as duas casas. É centavos, a casa do 4 ali que representa a coisa dos centavos. Então, se tivesse Uhum, só um, seria décimo. O 4 aqui fica uhum, centésimo. O 4 está na casa do centésimo. E o 9 está na casa do milésimo. Quanto mais para a direita vai indo, menor o número é, menos valor ele tem, né? Um milésimo de uhum, segundo não é quase nada, concorda comigo? sim. É isso. Então é isso. É só dar nome aos bois, né? Não tem conta Uhum. exatamente aqui. Nada demais. Muito bem. Vamos para a 2. Write alguma coisa. Como um decimal. Uou. Esse aqui parece grande e assustador, né? Uhum. Se tu perceber, olhar bem aí, tá rolando uns números com frações, né? É. Pois é. Daí vem aquela história de que uma fração normalmente pode ser escrita como um número decimal. Uhum. Daí eu quero que tu perceba uma coisa muito especial que tá rolando aqui, ó. Vamos ver aqui. 7 vezes 100, 700. Nada demais. Daí tem o símbolo do mais ali. 3 vezes 10, 30. Então tu tá percebendo que aqui é tipo a casa Uhum. dos centenas, aqui é a casa das dezenas, Uhum. aqui é a casa da unidade. Uhum. Aqui, olha só, 1/10. Quem será que é esse cara aqui, baseado no que eu acabei de escrever lá em cima? Não é o décimo? É assim. Décimo. Então vamos pôr de décimo aqui, né? Tu pode chamar de décimo, porque, né, vai que tu esquece. Vou escrever Uhum. décimo aqui. Outros é fácil lembrar mais. Uhum. Décimo é menos que 10, né? As crianças bugam muito nisso. A gente fala, o décimo cara ali do campeonato e tal. Não, décimo é Uhum. o 0, qualquer coisa. Então aqui o qualquer coisa é o 5. 0,5, ok?
Uhum. Aqui vai ser o centésimo. Centésimo. Eu escrevi igual um analfabeto funcional, mas beleza. Uhum. Centésimo. Então vai ser quem? Vai ser 0,03. E qual que vai ser o último aqui para finalizar? 0, Milésimo. o quê? 001. Boa. 008, tu quis dizer, né? Não, eu disse um, mas Mas esse eu 8 não fiz aqui é a conta. sumida da história? Não. Só que você não viu. Já falei, essa coisa aí foi girada naqueles mimeógrafos que cheira álcool lá, que deixava os professores tudo drogado nos anos 90. E pra ter isso, na época que eu era professor nas escolas, tinha que aguentar os alunos mesmo. Mas eu tomava café pra porra. Tanto é que a diretora até brigou comigo de tanto café que eu tomava e sujava tudo o corredor, porque eu ia buscar café incessantemente na sala dos professores. Hum. Não dava pra aguentar os alunos, muito chatos, tá louco. Porque aluno de escola, tu sabe, né? Eles não querem aprender. Imagina tu juntar um monte de adolescente, né? Tudo da mesma idade, assim, né? Meninos e meninas. A última coisa que eles querem é ficar aprendendo gás ideal, Matemática. carga elétrica. Né? Eles querem ali ficar se Uhum. divertindo, né? Eles têm toda a razão. Aquilo é tipo uma festa de graça pra eles. Aí chega aqui, chega no ponto que eu tô hoje, aí, ó, não sabe Aí, nada. você era bagunceira na escola também? Não era, Não, era comportada? não era, era quietinha, mas não conseguia entender. Na minha cabeça não entrava as coisas. Pois é. Nós, professores, a gente sente um dó de aluno assim. Tinha uma aluninha também que era assim na última vez que eu dei aula. Hum. Mas acho que você tá pegando bem as coisas aqui. Poxa, a aula de expoente foi a mais difícil, você fez tudo sozinha praticamente. Aquela última Hum. lá foi barra pesada. Então é só uma questão de talvez pegar o jeito de como tu precisa estudar, né? Que nem eu, assim, eu nunca me dei bem com um cursinho de inglês, né? Como eu te falei. Uhum. Mas fazendo Duolingo lá eu aprendo melhor do que ficar numa sala de aula. Então cada um tem um jeito, sabe? Tem um jeito, só precisa descobrir qual. Pois é, às vezes custa tempo e dinheiro. Uhum. É. Write the following numbers as expanded notations. Bem, o que é o expanded notations? É aquela chatice que estava rolando aqui em cima, né? Uhum. Então eu não vou fazer tudo. Ou melhor, eu não vou pedir para você fazer tudo. Eu vou fazer Uhum. só o A aqui e tá bom. Tá. Daí tu vai pegar o jeito, tá? Pra gente não precisar Sim. perder tempo nisso. O 600 é 6 vezes 100. Uhum. 670, que é 7 vezes 10. E o 9, como eu escrevo 9, professor? 9 é só 9. Não, 9 é 9 vezes 1. Sempre tem que estar multiplicando por alguma coisa de base 10, tá vendo? No caso, Uhum. 1 é 10 elevado a 0. E aqui esse 1zinho é 1 vezes 1 sobre 10. E agora tu vai aumentando embaixo, sacou? Uhum. 4 vezes 1 sobre 10, 100. E por último, 8 vezes 1 sobre 100. Pode crer. Ok. Vamos para a 4. Change the following decimals to fractions and simplify where possible. Aqui é de boa, ó. Isso aqui também é importante tu saber como é que faz, tá? Esse aqui eu vou pedir pra você fazer. Tá ficando grande aqui o arquivo. Hum. Tá, dane-se. Vai ficar grande mesmo. A gente dá um jeito. The following decimal fractions, ou seja, ele quer que tu mude de decimal para frações. Como eu te falei, sempre dá para mudar de frações para decimais, beleza? Agora, Hum. decimal para fração às vezes não dá, mas esses aqui dá. Porque existem alguns números decimais que são chamados irracionais. O pi, por exemplo, é um número irracional. Porque o pi não. Eu não sei qual é o próximo. Não, na verdade eu sei. Mas tem mais 1 milhão de trilhões de números aqui que não tem como saber. Então é um número irracional, sabe? Mas esses Uhum. númerozinhos de vírgula que terminam, ele sempre dá para escrever como uma fração. Agora, a parte do simplify não é tão simply assim. Então vamos lá. Uhum. Vou fazer o A aqui. Veja, como tu tem 3 números depois da vírgula, tu pode escrever da seguinte forma: sobre 1000. Por que 1000? Porque o 1000 tem 3 zeros.
Então, a quantidade de zeros indica a quantidade de coisas depois da vírgula, beleza? Entendi. No caso de algarismos depois da vírgula, tá bom? É isso aí. Então, o B ficaria 34, 37, 5 sobre 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão? Vamos ver. É um com uma carambada de zero do lado. Hum, Esse número é 1 milhão? Não, não não, é um 100 milhão. mil? É o 100 mil, né? Um dia a gente chega lá, mas ainda não é 1 milhão. 1 milhão. Beleza? Então, cuidadinho, cuidadinho. Então, é isso, é só isso. Basicamente, o problema é a parte do simplify. Por quê? Uhum, Porque essas frações. Lembra quando eu falei de pizzas contigo, coisas assim, quando eu estava te ensinando sobre sim. frações? Então, lembra que tinha lá a pizza de R$ 4, né? Quer dizer, de R$ 4, viajei. A pizza de 4 pedaços, tinha pizza de 2 pedaços, e você podia, né, Hum, reescrever a mesma quantidade de pizza com a quantidade de pedaços diferentes. Lembra daquilo? Então você pode representar a mesma quantidade com frações diferentes. Né? Você pode comer, por uhum. exemplo, 2 pedaços de pizza, de uma pizza cortada em 4. Você pode comer um pedaço de pizza de uma pizza cortada em 2, que é a mesma quantidade de pizza, certo? Quantidade. Isso. Uhum, Ou seja, tu consegue reescrever frações com números menores. É menor aqui tratar dessa forma do que essa, né? Que são mais pedaços. é. Né? Aqui é a fração 2 quartos, aqui é a fração 1/2. Aqui os números são menores que aqui. Então é isso que a gente quer. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividindo. Vamos dividindo os números enquanto der para dividi-los. Por exemplo, o 1000 e o 625 são múltiplos de 5. Ok? Por quê? Porque eles terminam em 5 e 0. Lembra dessa regrinha? Quando o número termina em 5 e 0, ele é múltiplo de 5. Então, se ele é Hum, múltiplo de 5, você pode dividir por 5 em cima e embaixo. hum. Então, quanto é que é 1000 dividido por 5? Você tem 1000 dólares australianos aí e vai dividir para 5 pessoas. Quanto cada um fica, né? Eu acho que é uns 200 para cada. 200. Isso, exatamente. Então a gente fica com duzentão aqui. E em cima, eu digo essa aqui para você: 125, tá bom? Essa eu sei de cabeça. Uh, agora, o que mais a gente pode fazer aí? Dá, Dá para dividir dá por quem pra aqui em dividir, cima e embaixo? dá pra dividir por 5. De novo, exatamente. E daí quando a gente divide por 5, em cima e embaixo, aqui vai ficar 25. E 200 dividido por 5, R$ 200 para 5 pessoas, cada uma fica com 40. De novo, Divide por 5. Uhum. isso. Vai dar 5 e vai dar 8. E agora não dá mais para dividir. Por quê? É. O 5 e o 8 não tem nenhum divisor em comum. 5 Uhum. só tem dois divisores, um e ele mesmo, né? 1 e 5. E o 8 Uhum. tem o 2, o 4, né? O 1, o 8. Então, nenhum que dê para fazer qualquer conta. Ou seja, você comer, olha só, você comer 625 pedaços de pizza, de uma pizza que foi cortada em 1000 pedaços, é a mesma coisa que você comer 5 pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 8. Uhum. A gente só escreveu de uma forma mais clean, assim, né? Reduzir. Reduzidíssima. Muito bem. Bem, o mesmo Uhum. deveria ser feito aqui com essa fração, mas vamos deixar para lá, né? Vamos fazer com uma fração um pouquinho mais simpática. Ó, você já sabe como começar as contas. Então você pode fazer a D. Pode ser? Hum, Então primeiro escreva a fração e depois tente simplificá-la. peraí. Então, 0 plus 0,08 vai ser 8 sobre 1 mil.
Vai ser 8/1000. Como que vai dividir? Só dá para dividir por 2. 8/1000, É. acho que 8 e 1000 são divisíveis por 4 também, né? Sim, mas se é para simplificar, não vai direto no menor? Assim, você pode dividir por 2, não tem problema. O que, que vai acontecer quando você dividir por 2? Me fala aí. Vai ficar 4 e de baixo vai ficar o quê? Vai ficar 504. 4/500, né? Isso. E de novo dá para simplificar. Por isso que eu falei, vai direto para 2. Tem que dividir de novo por 2, tu quer dizer, né? Vai dar 2.250. 2 sobre 250. E dá para dividir de novo, né? E assim você Mas volta. aí, mas aí eu vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, eu tenho 2. Eu divido por 2, eu vou ficar com 1. Ah, isso, a gente quer 1, exatamente, não tem Tudo problema. bem? Aham. Vai ficar 1 sobre 125. Agora sim não tem mais como simplificar, certo? Uhum, Então, a mesma história, as coisas das pizzas lá, né? Um pedaço de pizza, blá, 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 aquela história. Tá bom? sim, tá bom. Então tá bom. Tá bom. Então, tá Então bom. agora você vai fazer a próxima. A 25. Ali é 0,25. 0,25 vai ser 25 sobre 100 dividido por. Dá para dividir por 5. Dividido por 5. 25 dividido por 5. 10 dividido por 5. Dá para dividir. Dá para dividir por 5. Dá pra dividir por 5 de novo, é verdade. Uhum. Aí vai ficar 1/4. Inicialmente, então, já dava pra ter dividido por 25, né? 25 em cima, 25 embaixo, já ficaria 1/4. E é assim, se tu consegue perceber já de cara, né? Melhor. Se a Uhum. gente não consegue. Então tá bom. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Agora, o contrário. Agora a gente tem frações e quer transformar essas frações em números de vírgula, números decimais. Deixa eu salvar aqui. Veja, se você teve que fazer todo esse trabalho ali para passar aqueles números para decimais, o trabalho vai ser um tanto parecido aqui. Ali, de certa forma, envolvia multiplicações. Agora vai envolver divisões. Então, por Uhum. exemplo, como eu faço para transformar o 13/32 em números de vírgula? Divido. Daí surge aquele problema, né? Eu não posso dividir 13 de 32, porque 13 é menor que 32. Então, o que, que a gente faz? Ó, para tu decorar aqui, toda vez que tiver número. Toda vez que tiver número menor, você coloca um zero Uhum. aqui, coloca um zero aqui, uma vírgula. Beleza? Agora Uhum. você pensa aquela mesma história. E na tabuada do 32, qual número vezes 32 é mais próximo de 130? E aí, quanto que tu acha? 32 vezes quanto vai dar mais próximo de 130? Dá um chute aí. Vezes 10? Bem, 32 vezes 10 é 320, né? 130 é tipo metade de Sim. 320. Né? Então tu tem que te chutar pela metade, ou seja, 32 vezes 5 seria um bom chute. Sei. É. Essa é a ideia. 10, vai 1, 15, 16. Ó, passou, né? Então deve ser menos. 4. 4.
Porque sempre reduz 32, né? Na tabuada, 32 Aham. é assim, tu vai somando 32. Não tá pegando lá atrás, tu reduz. 8, 8, 128. Acho que com 128. certeza é o mais próximo. Aí subtrai, cai 2. Bem, daí desce de novo um zerinho. Ó, ainda não dá, tem que colocar 0 de novo, agora eu coloco outro 0. É assim, quando tu coloca um número e ele continua menor do que o que está na chave, você tem que colocar um Aumenta ele. outro 0 e colocar mais um 0 aqui embaixo, aí você pensa de novo, qual que é? Com certeza é vezes 6, tá bom? Porque tu soma 32 Uhum. aqui, vai ficar 92, né? Uhum. 192. Pronto. Daí tem que colocar um 0, 32 vezes 2, que é 64, né? Uhum. Daí 6, 0, 32 vezes 1, e assim vai, né? Muito enfadonho ficar nisso o dia todo, né? Hum. Às vezes você tem umas repetições muito grandes, então não vale a pena ficar fazendo, beleza? Beleza. Então, beleza. Achamos um número legal, é fazer divisões, tá bom? Uhum. Então eu deixei um mais simpático aqui para você, ó. Tem como tentar fazer a B, dividido por 8. Simpático. Super simpático. Uhum. Tem que chegar mais próximo do 8. 10 vezes quanto dá? Não, é o contrário, né? Se você está fazendo 1 dividido por 8, é 8 vezes quanto é próximo de 10, né? 8 vezes 1, certo? Sim. Então, beleza, pode continuar. Ah, é ao contrário. Tá. Isso. Me perdi. Uhum. Então, olha o que eu Então, fiz. Você eu colocou o coloco 0, 0, vírgula, aí o 8 vezes 2, do 8 vezes 1, 8 que é vezes 8. 1, que é 8. Subtrai dá 2, isso aí. Aí E agora o que, menos que a gente faz quando acaba essa 2. continha e ainda tem números aqui embaixo? A gente Zero. sobe ele. Não, coloca o 0. Uhum. Agora pensa, 8 vezes quanto é mais próximo de 20? Continua o processo. 8 vezes 2, 16. É, 8 vezes 6. Pode ser tanto 16 quanto. Tem um só que pode ser, é o 16. 8 vezes 2 é Né? 16, porque 8 vezes 3 é 24, já passou. Tem que ser sempre Ah, não, menos, entendeu? entendi. Então, 16, 8 vezes 2. Então, eu coloco 2, aí eu subtraio 16, fica 4. 4 não divide por 8, então eu coloco mais um zero. Um zero aqui, vai um zero lá. Puta, aí vai Não aumentando, vai um zero né? lá. Não vai um zero lá. Vai só o zero aqui embaixo. O zero lá é só no primeiro caso. Não vai o zero Ah, aqui. o zero lá. Isso. E aí, tu lembra qual número vezes 8 dá 40? 8 vezes 5. 3, 5. Pronto, daí acabou, né? Uhum. Quando chega no zero lá embaixo, acabou. Então significa que 1 sobre 8 é a mesma coisa que 0,125. Tá bom? Ai, Jesus, quanta É tipo isso, conta, só para chegar no negócio. tu tem $1 e vai dividir para 8 pessoas, cada uma fica com Não, 12 não divide centavos. dólar. Não dá para dividir o dólar todo.
Dólar não se divide. Mas se tu vai, tipo, comprar, por exemplo, numa corretora, assim, vai comprar ações, né, ou criptomoeda, lá tem até a 10ª casa dos dólares. Foda. Quando vai comprar gasolina também, né, tem o 9 lá do lado. Eu nunca tinha entendido. Eu falava, mas a gasolina, por que tudo isso? Aí é pra Porque a gente pagar aqui, mais caro, só isso. aqui que é diferente, porque no Brasil você chega, tem uns números decimais, né? Mas aqui eles colocam o preço, não o preço do litro, eles colocam um preço cheio. Então você olha na placa, tá tipo assim, a gasolina $200. Ô, louco. Tipo, acho que eles colocam o preço de 100 litros, uma coisa assim. Eu Nossa. não entendi isso até hoje. Então, você Eles olha levam em na conta que placa. todo mundo é bom em matemática, então. É muito engraçado. Caralho, $200. Calculate the final cost to supply 12 volts at 132 each. 5 wheels at 38 each. And so, porra, E aí, o que será que tá rolando? um nó na minha cabeça. 12 bolts. O que é bolts? Boat é tipo um barco. Ah, tá, bolt, agora sim. É um Tá, mas barquinho. R$1,32 só. Tá meio barato esse barco aí. É um barco. R$1,32, 5 rodinhas de 38,95 cada e 31 axlos de 38 cada. Não tô falando não tô falando de coisa não, não, desculpa, boat não é barco. Confundi, é boat, que é barco. Boat, what the hell is boat? I don't know, tio. Boat. Ó, aqui tem que fazer essa continha. Parafuso na tradução. Parafuso? Não faz sentido também. Não sei. Você me pegou. Mas eu acho que é isso mesmo. Aqui tem... Bem, deixa pra lá, não vou falar. Vamos lá, 38, 75. Tem que fazer essa conta, né? Fazer essas multiplicações, ou seja, multiplicação de número normal por número de vírgula. Tá bom? Eu vou fazer os dois primeiros e depois tu vai fazer o último. Então, como é que a gente faz essas continhas? Fazer multiplicação com vírgula é a mesma coisa que fazer multiplicação normal. Então, vamos fazer aqui o 132 vezes 12. Mesma coisa. É normal, mas é com vírgula. Exato. A gente só tem que perceber bem onde está a vírgula. Para no final da conta se preocupar com isso. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora vamos para o próximo, vamos para o número 1. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Tudo bem? É assim que a gente faz a multiplicação, lembra? 4. 6 mais 2, 8. 2 mais 3, 5. 1. Agora que vem a vírgula. Quando tu termina a conta normal. Agora a gente vai olhar para a vírgula e perceber que tem 2 algarismos depois da vírgula, certo? Então significa que na nossa resposta tem que ter a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Como tem 2 aqui, vai ter que ter 2 aqui também. 15,84. Veja que faz sentido, né? É um pouquinho mais de 12. Então, tem que ser um pouquinho mais de 12 a resposta. É 32 centavos. Pensa, R$1,32, cada 12 pessoas te dá isso. Entendi. Então, vai ter um pouquinho mais de 15, né? Se cada uma te desse R$1, tu ficaria com R$12. Mas como estão te dando um pouquinho mais, né? R$12 deve ser nada aí na Austrália. Hein? $3? R$12? Se é $4. 18, 19. $3. 16, 17. Vai 6, 7. Então, conta normal aqui, acho que não tem problema pra ti, né? Não. 5, 9, 8, 3. Soma.
0, 14, vai 1, 17, vai 1, 16, vai 1, 4, e eu conto 2 depois da vírgula, 2 depois da vírgula. 167,40. E agora é sua vez. Você vai fazer o azulzinho. Peraí. 38,75. A gente não faz direto na calculadora, uma vez sim. É, 1,77, 1,88, 1,33, 3,5, 15, 5 vai 1, 3,7, 21, 22 vai 2, 3 vezes 8, o que é 3 vezes 8? Não sei. 24. 3 vezes 8, 24, com... Deixa eu me perdi, quanto que eu subi? Não, aqui, 3 vezes 24, com... Não tem alguma coisa errada, deixa eu fazer isso direito. Faz bem Eu grande. colocando o número bem juntinho, que é quando eu subo o número, eu já não sei onde eu tô. Tem que estar bem ordenado, 3 senão se vezes perde mesmo. 5, 3 vezes 7... Vezes 5, vai 1, 3 vezes 7, 21, 1. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Um pouquinho mais de atenção. Então, Acostumada a fazer na calculadora, chega aqui você não sabe fazer a conta. Uma conta simples. Eu acho que eu descobri onde eu tô errando. Vou fazer de novo, peraí. 5, 7, 8, 3. 3 e 5, 15. Vai. 3 e 7, 21. 22. Vai 2. 3 vezes 8, 24, 25, 26. É isso que eu não tô sabendo fazer. O que tu não tá conseguindo fazer? Peraí que eu não quero ajuda, eu vou fazer isso aqui, não é possível que eu não consiga fazer uma conta. Então, Acontece. mais aqui, Você marque. vezes 15, vai 3, 17, 21, 22, 22, vai 2, 3 vezes 8, 24, 25, 26. O 6 aqui, agora vai. 2, 3 vezes 3, 9, 11. Consegui. Descobri onde eu estava errando. 5, 7. Por que eu estou repetindo? 5, 7. Tira 12, vai 1. 10, 11, vai 1. 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Dá. E 202,25. Faz na calculadora aí e vê se tá certo. Capaz que não Boa. sabe de cabeça.
Eu achei que você estava fazendo, ué. Ou não, né? Vou fazer aqui. 31 vezes 38,7. Isso mesmo, consegui. Aí, muito bem. Consegui. Daí no final Sabe o que tinha eu que estava somar tudo. fazendo? Oi? O que tu Sabe o que falou? eu estava Sabe o que eu Diga. estava fazendo errado? Diga. Que a gente não faz mais esse tipo de conta, né? A gente usa calculadora para tudo hoje em dia. Eu estava subindo o valor, em vez de eu subir para a conta que eu estava multiplicando, eu estava subindo para a conta que eu já tinha multiplicado. Isso não está dando. Agora tem que somar esses carinhas, né? Ai, busy lemon squeeze. Ó, para somar também tem seus segredos. É só você Digitar a deixar calculadora. alinhado, vírgula com vírgula, beleza? Vírgula com vírgula. Se por um acaso, né, tiver um número com mais vírgula ou menos vírgula, não é o caso aqui. Mas se tivesse, você teria que completar com zeros. É isso. Tu deve lembrar dessas coisas. É, por exemplo, aqui, né? Que se tu quiser, tu 40. pode completar com zeros. Só que falta um número, que falta, tu completa com zero. Então Mas aí vamos. não muda nada Não muda nada. É só para a conta ficar mais simples, né? Ficar mais fácil de ver, vamos dizer assim. de visualizar. É. 9 aqui, 10, 14. Aí daí põe a vírgula. Ó. No caso da soma, você tem que pôr a vírgula já. Uhum. Multiplicação você põe no final. Na soma você deixa alinhado, porque a vírgula vai ficar no mesmo lugar. É aqui 8 mais 5, 13. Olha só a cagada que eu quase fiz aqui. Eu falo pra deixar alinhado e não deixo. Acontece. Pronto, agora tá bonitinho. 13, vai 1, 7, 8, 6, 1. Pronto. É assim que se faz a soma, beleza? Sim, Deixa beleza. alinhado, de preferência, coloca do maior pro menor. Não vai estar errado se tu Uhum. fizer isso, mas talvez seja. A Quem ordem traduz. não altera, né? Não, não. Vamos, Uhum. vamos lá, vamos fazer a próxima probleminha prático aqui. Você traduza daí com o seu super inglês. Of the materials descended for legal along the meter and 8 legs of flat board. Porra! Isso é difícil, hein, nego? Tá difícil de entender ou de fazer? Peraí, deixa eu entender ela primeiro. Então, são 4 lengths angle. Hum, então, vai ser. Tá. 4 vezes 4. Vezes ponto. E a outra é quantos são? 8. 5, 14.
8 vezes 8. 64, 4, 5, 4 vezes 8, 32, com 6, 38. Eu tava pensando aqui, Vanessa, caso tu queira começar as aulas mais cedo na segunda, é uma possibilidade, tá bom? Sempre esse horário, das 10 aí. Quer dizer, das 10 do Brasil, sei lá que hora é do Brasil, de Portugal. 1 hora antes do que a gente marcou. 43. Mas você vai acordar cedo assim? Ah, é que você não acorda cedo assim, aí é outro horário, né? É, e mudou ainda mais tarde aqui. Agora, por exemplo, agora aqui são 11h12. 11 horas. Ah, 4 com 3, 7. Então vai dar 77,76 quilos. Manda uma foto da conta aí, se puder. De contar, viu? Contar, Só pra eu ver como é que você fez. sem enxergar. Ah, eu fiz uma conta bem simples. Porque o ângulo, a milimetragem não interessa, né? Que o peso não muda. Então, eu fiz a quantidade pelo peso. Tô errada? Não, é isso aí mesmo. Muito bem, muito bem. Só tenta manter mais organizado. Uma conta assim do lado da outra fica muito estranho. Tenta fazer. É que você não viu meu caderno ainda. É bom manter organização. Porque senão a gente se perde mesmo. Anyway. Vamos lá. Tem um monte de exercício massa aqui. A gente já tá no 14. Vamos pro 14. Então. Quantas aulas a gente tem ainda? Deixa eu ver. 2, 3? Acho que. Deixa eu ver aqui. Não muitas. Pasta. Vanessa Austrália. Vanessa Austrália. Tem 3. Imaginei. Round off. O que é round off, meu? Essa expressão que vocês Round of the following numbers. round off. Arredonde? É. Que viagem. Round off. Round, redondinho. Uhum. Round off the following numbers to 2 decimal places. Bem, o segundo decimal seria esse, né? Por exemplo, esse aqui. Certo? Uhum. 2 decimais. O problema é que tu não pode simplesmente vir aqui, né, e cortar. Não faz sentido isso, tá? Uhum. Você tem que ver o número que tu tens depois. Veja, como o número que tu tem depois é o 5, ainda não dá para saber se você tem que deixar Posso um ali ou se arredondar. você vai aumentar, se arredonda para cima, né? Em outras palavras, ou se mantém. É. Daí você tem que avaliar o próximo. Como é 6, daí, veja, isso aqui já é maior que 50, vamos dizer assim, ou seja, já passou da Uhum. metade, não é mesmo? Então, Tá, por isso, arredonda o 5 para 6. na verdade, como tu quer deixar no 1, né, na segunda casa decimal, tu tem que arredondar ele para 2. Uhum. Tu pode arredondar o 5 para 6 e depois o 1 para 2, né, pela lógica. Sim, se for fazer o passo a passo. Ah, Isso. isso aí eu não tenho problema com isso aí, não. Não? Então arredonda as outras duas aí. O Eu odeio 4. arredondar coisa, sempre me perco. Ah, é um saco mesmo, mas você bate o olho, você já vê que número que é maior, então você já consegue arredondar. Ah, é? Então eu vou te perguntar uma coisa. Eu acho, né, pelo que eu entendo. A gente quer arredondar sem vírgula. Quanto que vai dar a primeira aqui que eu escrevi? Mas aí é zero. Como que você vai Mas arredondar dá zero? para arredondar, eu quero arredondar sem vírgula. Vai virar que número isso aqui? Vai virar 13,5. Não, eu não quero a vírgula. Eu quero arredondar só sem a vírgula ali, só no 13. Vai ficar 13?
Você quer arredondar Eu o não quero número mais vírgula aqui. 13? Eu não quero mais vírgula, é isso. Porra, aí você me pegou isso aí, eu não sei não. É, mas é a mesma coisa que você tá fazendo aqui, só que ele tá pedindo com 2 de vírgula, eu tô pedindo sem vírgula. Bem, de toda forma, aqui dá 14. Aqui dá 12. Então, as regras são meio bugadas em alguns momentos, tá? Por que dá 14 e dá 12? Você é louco? Pois é, bizarro, né? Mas por quê? Porque, bem, eu quero arredondar nessa casa, beleza. Então a gente Sim, olha a próxima. entendi. A próxima é o 5. Pode ser o 5. Só que o 5 pode ser tanto, né, manter ou aumentar, vai depender da situação. A situação agora, né, é verificar o próximo número, que é 0. Ah, e o próximo é 0, é 0. Então tá justamente na metade. O que eu faço nessa situação que tá justamente na metade? Eu só Eu olho, decido qual que eu quero. não, eu olho pra esse cara. Se esse cara for ímpar, eu subo. Se ele for par, Ah, mas que sacanagem. sacanagem. Mas O par fica perdendo, tadinho. par continua ali. Provavelmente eles bolaram essa regra aí pra incomodar os alunos, 2, para na hora de dividir, né? Dar um número mais bonitinho, dividir par é melhor. Mas vai lá, faz essa. Isso daí vai ficar 0, 0. 6800. Não, tem que olhar. Ah, é. Ou não. Ou É, será que porque sim? o, Ou será o que não? 4, o 4 é menor O que 4 é menor que 5. 5. Muito bem. E agora a próxima? Esse daí vai ficar 617. 698,17. Show. Aí, ó. É. Round off foi tranquilo off. Se tu é boa Como nisso, é a que gente tá o pula. clima aí? O clima? O É? clima, tu queres dizer de temperatura? Forecast. É o Friozinho weather. aqui. Como é que fala a temperatura do clima aí? Do forecast. Como assim? Entendi nada que você falou. E, Quer que eu fale em nem eu português o sei o clima? que eu. É, como é que fala em português? Como assim? Eu tô tentando lembrar em português, como é que fala em português. Clima friozinho? Como assim? É, a temperatura, o clima, Ah, clima de temperatura. bem, o clima de temperatura aqui é frio. Não, mas a palavra clima é igual? Eu Em tenho, português? Sim, clima. é, é. Tem coisa que é igual, tem coisa que não é, né? Às vezes a gente fala tempo, né? O tempo tá chuvoso, o tempo tá Tempo. nublado. Uhum. E você já fala o português de Portugal bem ou não? Mesma coisa. Você tem que trocar uma palavra ou outra aí, mas é a mesma coisa. Maria! Epá, e a gente vive num lugar que tem bastante sotaque mesmo. Aqui eles não falam tipo senhor, eles falam senhora. Senhora. Eles colocam Eu o E no morei, final. eu morei Senhora. com um português aqui por um mês, na casa de um português. E era difícil entender? Tranquilo, Os portugueses, suave. eles veem tanto vídeo de brasileiro no YouTube que eles já acostumaram já com o nosso sotaque. Já, é. As crianças Mas mesmo falam igual tem umas brasileiro. palavras que é engraçada, né? Que quando você vai. Para nós tem um sentido, para eles tem outro sentido. Tipo rapariga, coisa. Eles falam rapariga naturalmente, assim, mas pra nós É, já é outra coisa. aquela rapariga, rapariga. Eles falam umas coisas engraçadas. Palavrão, eles falam o tempo todo, tudo pra eles é caralho. É muito incrível isso. Muito engraçado essas coisas. Eu falava bastante palavrão, hoje em dia eu não falo tanto, meu namorado não gosta de palavrão. Ah, é? Forçado. Poxa, Ele, ele não ele tá não, acostumado. mas ele não reclama, sabe? Ele nunca reclamou, até porque ele nem entende meus palavrões. Mas ele, como ele não fala dentro de casa, né, ele nunca fala, fica esquisito eu ficar falando. Ah, mas Eu você me tem sinto filha, né? Não mal. pode falar palavrão perto dos filhos. Ah, toma seu. Meu pai e minha mãe nunca falaram um palavrão na minha frente, acredita? Meus Eles são pais crentes também, né? Daí, me xingavam de todo palavrão. é feio demais.
As crianças fazem igual, né? As É. crianças só imitam o que é ruim. Eu dava aula para uma menina de uma família, nossa, muito boa, muito mesmo, assim. Gente de muita cultura. Só que a mãe dela às vezes gritava com os filhos, porque a mulher tinha 8 filhos. Tá louco? Daí a menina gritava também às vezes com as crianças, tipo, tinha tanta coisa boa para aprender. Aí aprendeu a gritar com as crianças, Aprendeu a gritar. né? Uma droga É, a isso. gente aprende com os pais. Eu falo isso para minha madrasta. Às vezes eu falo alguma coisa, uma briga, alguma coisa assim, aí ela. É que não sei o que eu falo, mano, eu aprendi com você. Você que me ensinou isso. É complicado, as crianças só aprendem coisa ruim. Que porra é essa? Converte, phone number. Scientific Notation. É, isso aí é melhor deixar para outra hora. Scientific Que, Notation é que, meio que é barra. scientific notation? Número é Basicamente, escrever número. o número de uma forma simplificada. Para não precisar ficar comendo esse monte de número aqui. Vai escrever, Ah, tipo, só da seguinte forma, olha só. Por exemplo, esse númerozão. Vai escrever assim, ó. 7. Tu pode escrever ele como 4,6 vezes 10 na 7. Então tu ah, jogou fora tudo isso e escreveu com só alguns caracteres. Porque tem números que são muito grandes, entende? Muito, muito uhum. grandes. Tipo a massa de estrela, né, coisa assim. O tamanho dos átomos, né? Que é 0,00000. Não vai escrever tudo isso, né? Tu vai escrever nessa Não. forma mais limpa aqui, menorzinho. Bom, e o mesmo a gente faz quando os números são bem pequenos, né? Eu contei aqui, ficou 10 na 7, ou seja, 10 com 7 zeros do lado. Aqui a gente vai passar vírgula quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 3,45 vezes 10 na menos 6. Porque a vírgula andou 6, só que 6 para a direita. Sim, Entendeu a ideia? entendi. Só que essa notação científica aí, ela é meio chatinha de a gente pegar agora, tá? Na próxima aula, com a aula, Uhum. tenho certeza que você vai pegar bem, beleza? Tá. Então, beleza. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigada.